Eu queria, amados, pregar uma série de estudo sobre os Salmos 23. Salmos 23, irmãos, que é considerado os Salmos referência na palavra do Senhor. Não tenho data para terminar, estarei começando aqui. E também não estou falando que será uma sequência. Hoje eu vou falar apenas do versículo 1. E aí nós vamos depois falar uma sequência. Quero falar o fundo histórico depois desses salmos. Quero colocar para que você viva o que Davi resolveu viver, o que ele viveu quando colocou esses salmos. E depois você pode fazer as suas anotações, guardar e tudo. Vamos estar ministrando hoje e vamos gravar ali, vai deixar gravado. E não sei se na próxima oportunidade, mas em outra sequência nós estaremos pregando de acordo com o que Deus nos dirigir. Não sei se é no próximo domingo, não sei quando que é. Por isso eu não quero colocar o martelo nisso aqui, bater o martelo. Mas nós vamos terminar versículo por versículo. É um salmos que fala muito comigo. Eu sou daquele que gosto de esboçar muito os versículos da palavra de Deus. E esses salmos, irmãos, eu amo de uma forma tremenda, tremenda mesmo. E hoje eu queria falar pelo menos de 3 versículos, mas falei é impossível. Só vamos falar do versículo número 1 e depois vamos falar versículo por versículo e você vai ter oportunidade de estudar, de saber verdadeiramente o que estava aí por trás na vida de Davi. Diz a história, isso eu li em algumas referências judaicas, que esses salmos foi escrito quando Davi estava acuado pelos seus inimigos, estava cercado perto de um oásis, e durante esse momento ele pegou e escreveu esse salmo que fala de uma referência de vida dele. E hoje nós vamos vê-lo apenas e depois vamos prosseguindo com os outros para a glória do Senhor. Salmos 23, versículo de número 1. Ok, queridos? Vamos todos juntos. O Senhor, mais uma vez, queridos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Senhor nosso Deus e Pai, queremos clamar a graça, a unção, a direção do Seu Espírito, mover do Senhor sobre as nossas vidas. Que o Senhor verdadeiramente faça infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o Teu querer que está em nós. Que o Teu Espírito esteja transbordando sobre a igreja, que a graça do Senhor invada cada coração. Meu Deus, que essa palavra produza 100 por 1 para a glória do Teu nome, e que saiamos nessa manhã profundamente edificados por ela, em nome de Jesus. Muito obrigado, papai, muito obrigado por essa palavra de vida, por esses salmos, meu Deus, que tanto tem edificado a vida de pessoas, meu Deus, há milhares de anos. Só o Senhor sabe quantas vezes ele foi citado, só o Senhor sabe quantas vezes ele foi clamado, só o Senhor sabe quantos milagres ocorreram em vida de várias e várias pessoas, talvez centenas de milhares, talvez milhões de milhões, meu Deus, que resolveram clamar pelo socorro desses salmos durante esse tempo todo e foram socorridas. Por isso, meu Pai, hoje nós adoramos o Senhor, te agradecemos por essa palavra que é viva e eficaz, em nome de Jesus, meu Deus, e que o Senhor possa consolar os nossos corações com a tua ministração, e que nada, absolutamente nada nessa manhã, meu Deus, venha impedir o fluir do teu Espírito, e que essa palavra, meu Deus, venha verdadeiramente alcançar aquilo pelo qual o Senhor designou, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, amém, queridos? Aleluia. Hoje nós temos muitas famílias da igreja viajando. Ontem eu estava no acampamento e nós temos cerca de 300 pessoas envolvidas no acampamento da igreja. Está uma bênção tremenda também lá, de tal forma, queridos, que Deus tem renovado os filhos de vocês ali presente, e foi uma benção. Eu não pude ficar muito tempo, mas quando eu cheguei e ouvi os testemunhos ali, já fui ricamente edificado. Como eu falei, meus queridos, esse texto de Davi
Diz que ele foi escrito em um momento de grande turbulência da vida dele. Ele estava cercado e ali naquele momento ele expressou esse cântico do íntimo do coração dele. E é um cântico que vem, irmãos, sendo passado de geração a geração. Vem alcançando pessoas e mais pessoas, tem feito livramento, tem gerado fé para livramento na vida de grandes heróis da fé, grandes pessoas mesmo, pessoas que resolveram viver a fé ilibada no Senhor, de tal forma que eu sou, irmãos, um dos, como eu posso dizer, me permita essa palavra, prisioneiro da graça que esse salmo extrai. Amém, queridos? Da graça que ele nos dá. Eu recito praticamente em todas as minhas orações diárias. Eu começo orando quando dá aqueles insights assim, a gente percebe que está acordado. Via de regra, eu começo meu dia repetindo alguns versículos bíblicos. Não é uma reza, mas eu tenho uma sequência de versículos bíblicos que eu gosto de chamar naquele dia sobre a minha vida e demoro um bom tempo nisso. E um dos que eu coloco é o Salmos de número 23, eu resolvo orar sempre que eu acordo para a glória do Senhor. De forma que o texto diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muitas pessoas, irmãos, veem isso e às vezes como alegórico. Fala, rapaz, nada me faltar. Que conversa é essa? Como? Eu conheço esses salmos, mas esses salmos não têm sido aplicado muito na minha vida, não acontece. Mas nós vemos, irmãos, que há um conjunto de fatores que Davi viveu, que ele podia naquele momento clamar, e a convicção que ele tinha é que Deus era o pastor dele, que nada podia lhe faltar, que nada podia acontecer com ele fora da vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor estava acima de tudo. E trabalhando nesses salmos, irmãos, eu queria falar de algumas coisas. Eu queria falar, irmãos, que o que gerou em Davi essa certeza do que tudo que esses salmos falam, mas em principal desse versículo de número 1, dessa grandeza do Senhor, ele começa, irmãos, falando de uma escolha. E os salmos começam com o artigo, irmãos, definido no singular. E esse artigo se refere à pessoa de Deus. Davi, irmãos, ele resolve fazer uma escolha. Ele faz de Deus o único, o padrão, o objetivo da vida dele. Ele fala: o Senhor é meu pastor. Esse artigo no singular, irmãos, fecha qualquer aspa, qualquer parênteses, qualquer sonho que pudesse o levar, irmãos, fora da vontade de Deus. Expressa, irmãos, a única preocupação que ele tinha naquele momento era o quê? Com o Senhor. Ele é o meu referencial, Ele é a minha vida, Ele é o meu Deus, o Senhor. Acabou, ponto final. No momento desse, irmãos, nós temos que ter certezas, e a certeza prioritária que nós temos que ter é: quem é o meu Deus? Tem várias pessoas, irmãos, que vivem vários deuses, que no momento desse a preocupação dela divaga, irmãos, numa vida acadêmica, eu não consegui terminar, numa vida financeira como está, divaga com doenças, divaga com enfermidade, mas, irmãos, ele fala de Deus, o Senhor. Ele é o único da minha vida. Foi Ele que fez, foi Ele que realizou, foi Ele que me tirou das malhadas, foi Ele que me ungiu rei, foi Ele que tocou em Samuel e levou Samuel até ali, foi Ele que repreendeu Samuel quando Samuel
quase se enganava a respeito do irmão dele. Foi Deus que fez. Davi, irmãos, tinha a convicção que Deus era o único responsável por ele ter chegado aonde ele tinha chegado. E ele tinha a convicção que se Deus tinha agido dessa forma, Deus nunca ia abandoná-lo. Ele é o meu amor, a minha vida, o meu pastor. Ele é o único. Isso faz toda a diferença, irmãos. Começa com essa consciência aos Salmos. Pode ter vários deuses para muitas pessoas, mas o Senhor é Ele. E tudo está resolvido, amém, amados? Tudo está resolvido, irmãos, quando nós vivemos em função dEle. Ele é, irmãos, o único para você. Ele é o único para mim. Será? Quando o texto de Mateus, irmãos, fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, irmãos. Quer dizer que tudo que nós buscamos, irmãos, é periférico em relação, irmãos, à vontade do Senhor. Deus, irmãos, não pode ser o meio. Deus não pode ser o meio para alcançar o fim das coisas que eu busco. Deus não pode ser o meio para o engrandecimento do meu reino. Não pode, irmãos. E essa certeza tem que existir no meu coração. E eu provo isso, irmãos, quando eu tenho os comportamentos, quando eu mudo minhas atitudes, quando eu mudo a minha forma de ver a vida. Quando essa humildade invade o meu coração, irmãos, e me faz abrir mão do que eu acho que seria verídico para mim, em favor da vontade dEle. Porque muitas vezes, irmãos, a Bíblia diz em 1 Coríntios 13, ela diz o seguinte, que hoje nós vemos como em espelho. E por vermos como espelho, irmãos, não temos uma noção nítida do que é, mas com certeza chega o tempo que nós vamos ver, irmãos, como verdadeiramente é, como Deus quer. Diga-se de passagem, o espelho daquela época, irmãos, que foi escrito o texto, há um fator cultural aí. Não era baseado nesse espelho nosso, que é nítido, claro, transparente. Era um espelho mais ou menos feito de um aço batido. E quando jogava aquele espelho ali, que a pessoa olhava, ela não conseguia ver o reflexo do rosto dele da maneira certa. Então, por isso que Paulo fala que nós vemos como em espelho embaçado. E vou ser muito sincero com vocês, irmãos, hoje quando se trata dessa entrega da vontade de Deus, muitas vezes nós vemos meio embaçado, meu Deus, eu não consigo ver ainda o resultado final, mas a fé, irmãos, ela é que nos leva a tirar os olhos da nossa visão, irmãos, e colocar toda a nossa vontade dentro, irmãos, da fé que opera no nosso coração, amém, amados? Aí nós não nos movemos por vista, nós nos movemos por fé. Porque se nós formos contemplarmos, irmãos, com os olhos humanos, vamos ver como que espelhos feitos em bronze. Vou olhar, caramba, meu rosto é assim meio arredondado, minha cor aqui é mais escura, meus olhos não consigo definir bem. Mas com certeza, irmãos, a Bíblia nos promete, nos fala que chega o tempo da plenitude da graça. E quando fala de graça, dessa plenitude, fala aqui também, irmãos, que quando nós paramos para ver, falamos o seguinte, rapaz, Deus conspirou em meu favor, fez a coisa certa, do modo certo, da maneira certa, para a glória dele, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Chega-se, irmãos, esse cumprimento. E Davi, irmãos, tinha expressão. Então ele fala de uma escolha que ele fez.
eu resolvo fazer ele único nesse versículo. Ele fala, irmãos, de uma honra que ele resolveu prestar. Ele definiu quem era Deus na vida dele. Ele fala de Deus sendo único e ele fala de Deus sendo o Senhor. Ele é o meu Senhor. E aqui, irmãos, quando nós colocamos a Deus como Senhor das nossas vidas, irmãos, nós abrimos mão da nossa vontade. A ideia de senhorio, irmãos, do mundo oriental é diferente da do mundo ocidental. Coisa, irmãos, que essa do nosso mundo agora está muito atrás do mundo daquela época. Quando nós íamos falar, irmãos, de senhorio naquela época, irmãos, fica uma coisa marcada de posse, de reinado sobre a sua vida, a ponto, irmãos, de o autor de Provérbios falar, assim como as mãos do escravo estão, como os olhos do escravo estão na mão do meu Senhor, assim os meus olhos estão em ti, meu Deus. Porque, irmão, se o senhor de um escravo falasse, hoje você não come, ele não comeria. Se falasse, hoje você só come capim, ele só comeria capim naquele dia. Se o Senhor falasse, hoje você morre, ele morreria naquele dia. Então, há uma entrega maior, irmãos, do que essa noção que nós temos de senhorio hoje. Muitas vezes tratamos o senhorio simplesmente como respeito ou como um pronome de tratamento. Acabou. Chamamos o outro de senhor ou de senhora como pronome de tratamento, irmãos. Mas quando Davi fala, irmãos, ali, o Senhor era uma entrega total, era abnegar-se da sua própria vida, da sua própria vontade, em favor, irmãos, de Deus. Ele fala, Ele é o meu Senhor. Não é a minha força que vai fazer, não sou eu que decidi o rumo da minha vida, não foi eu que pedi para ser rei, não foi eu que pedi para nascer da forma que nasci, não foi eu que pedi para entrar nos reinados, não foi eu que fiz nada disso, não foi eu que matei Golias, não, não, não e não. Ele é o Senhor, Ele manda, Ele fez, acabou. Por isso existia, querido, no coração de Davi, essa convicção. Ele sabia, irmãos, que ele não era mais nem menos do que um serviçal de Deus. E o que Deus resolvesse estava resolvido, irmãos. Ele sabia que ele não chegou ali na sua força. Ele sabia que não foi ele que o levou até ali. Ele tinha consciência disso, irmãos. Por isso, com tanta veemência, ele fala aqui, Ele é o Senhor. Você tem essa convicção, queridos, que Deus o trouxe até aqui? Não sou eu, é Deus. Hoje eu abro os olhos não porque eu quis, eu abro os olhos porque Deus falou, hoje você vai abrir os olhos. Eu estou aqui nessa manhã, não porque eu projetei estar nessa manhã, eu estou nessa manhã porque Deus falou, hoje você vai lá. Eu vou te dar essa oportunidade. Ele é o Senhor, irmãos, e essa convicção pessoal, essa definição de honra, nós temos que ter. Temos, irmãos, porque a nossa fé é exaltada nesse momento. A nossa fé é levada adiante, irmãos. Eu tenho esses traços, irmãos, não foi porque eu escolhi, é porque Ele é o Senhor, amém, amados? E me fez assim. Completei 40 anos, não foi porque eu projetei, irmãos. Completei 40 anos porque Ele falou, você vai completar 40 anos. E daí
Davi, irmãos, vivia isso. Ele, de uma forma muito pessoal, irmãos, englobou, colocou isso na vida dele. Ele resolveu viver isso, irmãos. E aí você fica mais tranquilo, irmãos, porque você pertence a alguém. Não é todo mundo que chega e manda em você. Você não está aberto, entregue, irmãos, às situações do mundo. Aí você descansa e fala, ó, o meu Senhor é Deus, minha vida pertence a Ele. Por isso, irmãos, esses salmos foi transcrito, escrito, foi expresso por Davi com tanta convicção. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Os inimigos cercaram, queriam pegar, ele falou, Ele é o Senhor. Se eles pegarem, foi porque Ele permitiu, Ele é o Senhor. Mas se Ele tem planos para a minha vida, pode ter certeza, quem manda é Ele. O plano dele jamais será frustrado, porque Ele é o Senhor. Veja como conseguimos, irmãos, viver uma vida tranquila diante do Senhor. Como conseguimos viver essa vida, irmãos, mais relaxada na presença de Deus. Porque Ele é o Senhor. Acabou. Amém, queridos? Então fala, o Senhor é meu. Terceiro aspecto, irmãos, essa aproximação pessoal. E ele trabalha mais ou menos, mais uma vez, irmãos, esse pronome, mas só que ele traz ele agora, irmãos, para o possessivo. Pode não ser seu, mas ele é meu. Deus, pela infinita bondade dele, irmãos, ele permite estar nas alturas, mas ele fala, eu sou seu. Eu rompo os céus, eu rompo o véu, eu saio na minha santidade em direção ao pecador e digo, eu sou seu. Por isso, irmãos, ele declara lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, irmãos. Queridos, deixa eu falar, há uma diferença maior entre Deus e o mundo do que Deus e o mundo? A Bíblia declara que o mundo jaz aonde, irmãos? No maligno. A Bíblia fala, irmãos, que Deus é santo. A Bíblia fala, irmãos, que tem 24 anciões e 24 seres viventes que ficam o tempo todo diante dele dizendo, santo, 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 santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória, santo, santo, santo. E ele mesmo fala que esse mundo já no maligno. Mas a Bíblia fala, irmãos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, irmãos, esse senhorio de Cristo é incomensurável, é inexplicável, irmãos, mas mesmo assim, ele rompeu essa diferença. A santidade de Deus, irmãos, ignora o nosso pecado e vem em nossa direção e fala, eu sou seu. Sou seu. Por isso Davi, irmãos, sabendo que Deus era Senhor da vida dele, não gerou temor do senhorio de Cristo quando ele pecou, e o profeta fala, escolha Davi, escolha qual será a sua punição. Ele dá algumas alternativas, e naquela hora, irmãos, ele sendo rei, ele tendo um exército, ele podendo enfrentar os homens, ele podendo enfrentar toda a situação, ele diz o seguinte, caia eu na mão de Deus, mas não na mão dos homens. Ele tinha convicção dessa relação dele com Deus, que não era
um senhorio escravizador, mas um senhorio de amor, de aproxego, de relação, de relacionamento, de envolvimento. Ele fala: caia eu na mão de Deus e não na mão dos homens, porque Deus vai ter misericórdia da minha vida. Ele tinha consciência, irmãos, desse envolvimento. Ele é meu. Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Há um envolvimento pessoal dele comigo. Vou te falar, ele dorme abraçado comigo. Ele corta a minha lã, ele tira os meus carrapatos, ele me leva para comer, ele anda comigo, ele é o meu pastor. Ele está resolvido. Não vai me deixar na mão dos lobos, não vai me deixar para o leão, não vai me deixar para o urso. Pode me corrigir com a sua vara, pode me puxar com o seu cajado, mas Ele é o meu. Ele é o meu, amém, queridos? Deus não vai te deixar, queridos, ser despedaçados pelas circunstâncias adversas da sua vida. Pode ter certeza disso, Ele é o teu pastor. Quantos lobos, irmãos, quantos leões, quantos ursos ferozes podem vir em nossa direção, porém Deus não permitirá que nos alcance, porque Ele disse: praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito para que te guardem. Essa é a certeza. Aplauda, querido Senhor. De repente, irmãos, ele tira essa pessoa de Deus dessa visão fanática, dessa visão de ídolo, como muitas pessoas têm. E como as pessoas, irmãos, têm ídolos, elas gostam de fazer ídolos, e muitas vezes, irmãos, elas criam também em Deus um ídolo. O ídolo, irmãos, é aquela pessoa que você reconhece o valor dela, que você reconhece que ela é boa, que você reconhece que ela está muito acima da sua realidade, mas não há em você um relacionamento pessoal para chegar perto dessa pessoa. Quantas pessoas, irmãos, não gritam por causa de ídolo, na verdade, pulam no chão por causa de ídolo. Tem pessoas que vão à histeria por causa de um ídolo, irmãos, mas nunca chegarão perto desse ídolo. Nunca. Ele é demais para mim, ela é demais para mim, essa pessoa é fabulosa, essa pessoa é maravilhosa, essa pessoa é de outro mundo. E um cuidado que nós temos que tomar, irmãos, nessa relação, exatamente, irmãos, nessa personificação de ídolo pessoal para a pessoa de Deus, nesse padrão do mundo. Ele não tem gente igual a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é criador dos céus, da terra, do universo, Deus está lá. Ele é tremendo. Mas Davi, irmãos, quebra isso e fala: Ele é o meu pastor. Ele traz, irmãos, a pessoa de Deus para uma simplicidade de um homem de campo, apaixonado pelo que faz. Porque um bom pastor, irmãos, ele tem que ser apaixonado pelo que faz. Sim ou não, irmãos? Ele traz Deus para esse relacionamento pessoal de que Deus está aqui, ó, Deus está aqui o tempo todo ao meu lado. Me permita essa palavra, irmãos, sem ser arrogante. Ele diz: Deus vive em função de mim. De tanto que era a aproximação dele de Deus, irmão. Ele fala: Ele é o meu pastor. E o pastor vive em função de quem, irmãos? Da ovelha. Olha, irmãos, como ele traz Deus para essa realidade dele.
Não, ele não é o rei lá não, eu não quero, eu sinto ele como meu pastor, que eu posso chegar, encostar nele, que está ali comendo comigo, que está ali cuidando da minha lã, que está ali tirando meus carrapatos, que está ali tirando os meus vermes, ele está ali, que está preocupado com a minha qualidade de vida, que está ali disposto a dar a vida por mim, quer faça chuva, quer faça sol, quer seja dia, quer seja noite, ele vive em função. Não há pastor sem ovelha, e não há ovelha sem pastor. Eu estou ligado a ele, e ele está ligado a mim. Ele é o meu pastor. Ele vive isso, irmãos. Como ele consegue, irmãos, ganhar essa naturalidade do relacionamento com o Senhor? Deus é o teu pastor, amém, amados? Deus é o meu pastor. Ele nos guarda. Ele nos guarda. E essa é a certeza, irmãos, que ele fala, por isso ele expressa. Um pastor como esse, com certeza, nada vai me faltar. E ele termina dizendo nesse versículo de número 1, irmãos, desse envolvimento pessoal de Deus para com ele. Ele vive em função de cuidar das ovelhas. E porque ele é o melhor dos pastores que esse universo pode ter, com certeza, eu estou bem cuidado, irmãos. E com Deus sendo nosso pastor, você tem dúvida, irmãos, de que alguma coisa vai nos faltar? Não vai nos faltar, irmãos? Nada pode nos faltar, irmãos. Por isso ele entrou nesse nível de relacionamento com Deus, irmãos, que ele fala, não tem como. Não tem como alguma coisa me faltar com esse homem do meu lado. Não tem como eu temer alguma coisa com ele cuidando. Não tem como algo me alcançar, sendo que ele está disposto a dar a vida para me proteger. Nada pode me faltar. Nada. Por isso eu quero te dizer, meu querido, nessa manhã, viva esse relacionamento com Deus, que nada vai te faltar. Ele prevê, ele antevê, ele ouve, querido, lá o ruído do lobo, o rugido do leão, a pegada do urso. Quando você está dormindo, a Bíblia diz que ele já está trabalhando em seu favor, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Não tem como, irmãos. Aplaude esse Deus maravilhoso. Quando nós não temos olfato para sentirmos o cheiro do inimigo, ele já sentiu, irmãos, a quilômetro de distância e já deu ordem aos seus anjos. Quando nós sequer pensamos que a estação está mudando, ele já está mudando você de lugar, porque sabe que aqueles passos vão ficar secos e ele vai te levar em passos verdejantes. Ele é o Senhor, amém, amados? Ele é o Senhor. Por isso ele sabe, não vai dar certo esse relacionamento. Porque, meu filho, eu estou vendo o cheiro do lobo de longe. Deixa eu te falar, querido, estou te movendo desse emprego, meu filho, sabe por quê? Porque os passos daí, a grama daí vai secar. Então, eu te prometo levar para passos verdes. E às vezes nós ficamos, meu Deus, o que está acontecendo? E ele está puxando, meu Deus, mas eu não quero andar, eu não quero caminhar, eu não quero ter essa jornada. Ele está falando, eu sei, meu compromisso com você são passos verdes, e eu vou te levar, porque esse vai secar.
E a gente às vezes, irmãos, na nossa inocência, na nossa imaturidade, não percebemos. Mas Deus está nos livrando, nos guardando, fazendo algo nas nossas vidas para a glória do Senhor. Porque esse é o compromisso dele conosco, irmãos, de não deixar que nada nos alcance para a glória do nome dele. Amém, amados? Quantos entenderam, levanta o braço. Então fale para a pessoa do seu lado: meu querido, o Senhor é o seu pastor. O Senhor é o meu pastor. Ande na rua falando: o Senhor é o meu pastor. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o meu pastor e nada vai me faltar, para a glória do nome dele e em nome de Jesus. Se coloque de pé, querido, agora em nome de Jesus. Eu quero te falar agora, querido, ele é teu. Ele é o seu pastor. Aplaude esse Deus que é o seu pastor mesmo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está cansado, querido? Aproxime-se dele agora. Precisa de colo? Chegue perto dele agora. Está sentindo com o pelo cheio de carrapicho, sujo? Vá em direção ao seu pastor agora, querido. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos no momento de oração. Feche os seus olhos e comece a recitar, comece a falar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Querido, se tem faltado, quero te fazer, se as coisas têm dado errada, se as coisas estão caminhando de uma forma diferente, tenha certeza, Ele está te levando para novos passos, Ele está te levando para água tranquila, Ele está te levando para um local de descanso, Ele está mexendo na tua vida, querido. Ele sente o cheiro do lobo, Ele ouve a pegada, Ele ouve a pegada do urso, Ele sabe o rugido do leão, a vários e vários momentos de distância, a vários e vários quilômetros de distância. Ele não vai deixar que eles te alcancem, porque agindo Deus, quem impedirá? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes o deu por amor a todos nós, será se não daria juntamente com ele todas as coisas? Mas talvez tu fala: pastor, eu não mereço, é difícil. Mas a Bíblia diz: se Deus te justifica, quem te condenará?